O livro do Apocalipse, poucos livros da Bíblia geram tanto fascínio e até um pouco de receio, né? É um livro cheio de imagens muito fortes, um simbolismo que é super profundo, e hoje a gente vai mergulhar juntos no primeiro capítulo, que é a porta de entrada para essa visão tão extraordinária. E olha só, logo de cara o livro já chega com uma promessa. Não é um convite ao medo. Pelo contrário, é uma bênção, uma felicidade garantida para quem se dedica a entender essa mensagem. E a urgência está clara ali. O tempo está próximo. Isso já define o tom de tudo que vem pela frente, sabe? Não é um roteiro de terror, mas sim uma carta de esperança que é para agora. Ok, vamos mergulhar nisso. O próprio nome do livro em grego, Apocalipse, quer dizer revelação, tirar o véu. E o primeiro versículo já entrega tudo. Essa é a revelação de Jesus Cristo. É Ele quem está sendo revelado. O texto desenha uma cadeia de comunicação muito clara. Pensa só, a mensagem nasce em Deus, ele entrega a Jesus Cristo, que por sua vez a envia por um anjo ao seu servo João. E qual o destino final? As 7 igrejas na Ásia, que na verdade representam a igreja como um todo, enfrentando suas lutas, seus desafios. E antes mesmo da grande visão, Jesus já é apresentado com 3 títulos que são como garantias de poder. Ele é a fiel testemunha, num mundo onde tudo é incerto. Ele é o primogênito dos mortos, ou seja, a promessa da vitória sobre o nosso maior medo. E é o príncipe dos reis da terra, a autoridade final, acima de qualquer poder que possa nos ameaçar. E para não sobrar nenhuma dúvida sobre a autoridade por trás dessa mensagem, a gente ouve a voz do próprio Deus. Alfa e Ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Ele é o começo, o fim e absolutamente tudo no meio. Ele é o Todo-Poderoso. É sobre essa base de autoridade, que é inabalável, que toda a visão se sustenta. Agora a cena muda. A gente sai um pouco da esfera celestial para focar no lado humano da história. O apóstolo João. Onde é que ele está? E por que ele? O contexto aqui é simplesmente fundamental para entender o resto. João não está de férias numa ilha paradisíaca. De jeito nenhum. Ele está exilado em Patmos, uma ilha rochosa que era usada como uma colônia penal romana. E o motivo? A sua fé, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E é justamente nesse lugar de isolamento, de sofrimento, que o céu se abre para ele. Tenta imaginar o silêncio daquele lugar isolado. E de repente esse silêncio é rasgado. Não por um sussurro, mas por uma voz forte, alta, clara, impossível de ignorar, como de trombeta. É aquele som que anuncia algo importantíssimo, um chamado que muda tudo. Então, João se vira para ver quem é que está falando com ele e o que ele vê é a peça central de todo este capítulo. E aqui atenção, essa não é uma descrição de Jesus como ele andou na Galileia, não. Essa é uma visão do Cristo ressurreto, glorificado, em toda a sua majestade e poder. A descrição começa pela roupa. Uma túnica longa, que era típica de um sacerdote, e um cinto de ouro, que é símbolo de realeza. Então, logo de cara, a gente já vê a combinação das duas funções. Ele é o nosso sumo sacerdote e o nosso rei. Os cabelos brancos não são um sinal de velhice ou fraqueza, mas de pureza, de sabedoria eterna, de divindade. E os olhos, como chama de fogo. Nada, absolutamente nada se esconde desse olhar. É um olhar que penetra, que vê a verdade, que purifica e que julga. Os pés dele, como bronze polido, queimado numa fornalha, simbolizam uma força e uma pureza que já passaram pelo fogo do julgamento e saíram intactas. E a voz não é mais a de um homem qualquer. Ela ruge com a força de um oceano, como o som de muitas águas. É algo majestoso, poderoso, avassalador. Na sua mão direita, ele segura 7 estrelas. A gente já vai descobrir o que elas são. E da boca dele sai uma espada afiada de 2 gumes, que é o símbolo da palavra de Deus, aquela que tem o poder de julgar, de discernir, de separar a verdade da mentira. E por fim, o rosto. Não dá para ver os traços. É só um brilho insuportável, como olhar direto para o sol do meio-dia. É a imagem da pureza, da glória, da santidade em seu nível máximo. Uma luz que expõe absolutamente tudo. Bom, diante de uma visão tão esmagadora, qual seria a reação de qualquer ser humano? A partir daqui, a gente passa da descrição para a interpretação. O que é que tudo isso significa para João e, claro, para as igrejas? A reação de João é a única reação possível diante de uma santidade tão pura.
Ele não tenta conversar, ele não faz perguntas, ele simplesmente desaba, como um morto. É o reconhecimento da distância infinita que existe entre o ser humano e o divino glorificado. Mas a visão não veio para destruir, veio para fortalecer. Jesus toca em João e as primeiras palavras dele são de conforto, não temas. Ele se apresenta como aquele que venceu a morte. É interessante, né? A mesma visão que causa tanto temor é ao mesmo tempo a fonte da maior segurança que existe. E o mais legal é que o próprio Cristo começa a decodificar os símbolos da visão. A gente não fica no escuro tentando adivinhar. Ele mesmo explica. As 7 estrelas na minha mão são os anjos, ou mensageiros, das 7 igrejas. E os 7 candelabros de ouro no meio dos quais ele andava são as próprias igrejas. Ou seja, ele está presente ali, no meio do seu povo. Essa é, talvez, a declaração de autoridade mais forte de todo o capítulo. As chaves simbolizam poder, controle. Ter as chaves da morte e do Hades, que é o mundo dos mortos, significa que ele tem soberania absoluta sobre o nosso destino final. Ele é quem abre e ninguém pode fechar. Ele fecha e ninguém pode abrir. E a gente termina com essa pergunta para reflexão. Uma figura com olhos de fogo, com uma espada saindo da boca, pode parecer bem assustador. Mas para João, exilado em Pátimos, e para aquelas igrejas que estavam sofrendo perseguição, essa visão era, na verdade, uma mensagem poderosa de esperança. Ela dizia que o Rei glorificado está no controle de tudo, que ele anda no meio do seu povo e que ele tem as chaves. No fim das contas, a visão não era para assustar, era para assegurar.